Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu trouxe aqui uma brincadeira assim, um pouco lúdica pra gente, que é de imaginarmos aqui 3 bons livros que poderiam virar um ótimo filme ou quem sabe uma série. E eu pensei nisso porque, eu não sei vocês, mas às vezes eu fico assim meio de saco cheio, sabe? De ver as mesmas histórias ali no cinema ou nos seriados e é remake, é reboot, é continuação e parece que a indústria tá sempre girando em torno do mesmo conteúdo, cara. Enquanto tem um monte de obra por aí, principalmente no campo da literatura, prontinha, só esperando a chance de virar uma adaptação. Então vamos começar aqui a nossa listinha, que é bem curtinha, eu trouxe 3 livros só, e de quebra, quem sabe você fica aí com algumas indicações de leitura, beleza? Então vamos lá. Bom, para começar, eu quero trazer aqui um livro de um autor que eu gosto muito, que é o Bernard Cornwell, com o seu Azincourt. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, vocês desculpem aí a pronúncia do meu francês, mas é um livro que eu acho assim sensacional, cara. Se você curte essas histórias de batalhas campais entre cavaleiros, soldados, sabe, arqueiros, aquelas estratégias militares para fazer cerco, invadir castelo, você vai adorar Azincourt. Ele é um romance histórico, ele se passa ali durante um dos períodos mais decisivos da Guerra dos 100 Anos, né, aquele conflito histórico ali entre a França e a Inglaterra, e a história é vista a partir do ponto de vista do arqueiro Nicholas Hook, que é um arqueiro inglês que ele acaba participando ali de algumas batalhas bem significativas, né, como o cerco de Calais, por exemplo, até chegar na batalha de Azincourt, que, cara, é um negócio assim doido, sabe? Porque não só retrata a batalha em si, e o Bernard Cornwell faz isso muito bem, a forma como ele descreve não só a luta, mas toda, sabe, toda a preparação ali dos exércitos, o que eles comem, como eles dormem, é muito legal, faz você embarcar ali na história mesmo. E o Cornwell, ele tem um ponto de vista muito crítico também em relação à participação da igreja nesses conflitos, né? Lembrando que o clero e a nobreza estiveram sempre, né, lado a lado ali nas questões hierárquicas, né, durante ali aqueles regimes autocratas. Então, cara, além de você ter uma ótima história, né, de cavaleiros e guerras e batalhas, você tem um texto muito bem escrito. Eu fico pensando num livro desse aqui virando um filme ali sendo dirigido pelo Ridley Scott. Imagina só, pega ali o que o Ridley Scott fez em Gladiador, um pouco do que ele fez em Robin Hood, retrata aquele visual todo ali dos cavaleiros, das batalhas que ele fez nesse último filme dele, né, o Último Duelo, que é um filmaço também. Eu quero falar desse filme qualquer dia aqui no canal. Eu penso assim, o livro sendo adaptado pelo Ridley Scott nessa pegada, eu tenho certeza que daria um filmaço épico. Mas se você já é mais daquela pegada de fantasia, né, com cavaleiros, dragões, magia, eu indicaria aqui, quem sabe, Crônicas do Mundo Emerso. Eu tô aqui com o volume 1, né, A Garota da Terra do Vento, que é o primeiro livro, né, de muitos, mas dessa trilogia aqui das Crônicas do Mundo Emerso, escrito pela Lícia Troisi, né? Troisi, eu não sei, gente, ela é italiana, eu sempre falei Troisi. Se você gosta dessas histórias na pegada de fantasia mesmo, né, Senhor dos Anéis, aquele universo bem Dungeons and Dragons, assim, você vai curtir, porque o livro ele conta a história da Nihal, que é uma meia-elfo, e ela acaba se transformando numa cavaleira de dragão. Né, ela realmente monta um dragão, vai em batalhas, usa magia e tal. E ela tem o seu melhor amigo ali, que é o Senar, que é um mago. E os dois juntos acabam se envolvendo na batalha, né, ou melhor, nas batalhas, na guerra pelo mundo emerso, que está para ser dominado totalmente pelo tirano, né, que é o grande ali, vilãozão, o grande líder que está dominando todos os reinos do mundo emerso, né? O reino do vento, o reino do fogo, da água, uma coisa meio Avatar, né? Mas é mais ou menos por aí. Alguns desses reinos já estão dominados quando o livro começa, e alguns outros fazem parte ali de uma resistência rebelde, né? Uma coisa bem Star Wars.
E esses rebeldes, eles estão ali se unindo, se juntando, treinando novos cavaleiros, novos soldados para continuar a guerra contra o tirano. Então esse é o livro 1 de uma trilogia, depois acabam sendo outras continuações e tudo mais que se passam em épocas diferentes, mas aqui é a história base. Eu curto muito porque, além de eu gostar dessa pegada de fantasia, é um livro que ele tem uma protagonista feminina e foi escrito por uma mulher. Então, a personagem, ela te passa alguns sentimentos, algumas... como é que eu posso dizer? Algumas peculiaridades que talvez, né, se fosse um homem escrevendo, não iria tão a fundo. Você vê realmente assim, os sentimentos, os pensamentos que uma personagem feminina teria no meio de um monte de homem, de monstros ali, ela sendo ainda uma menina com aparência frágil, né, querendo ser uma cavaleira de dragão no meio daqueles homens fortes, sabe, másculos ali, de armadura e tudo mais. Então essas inseguranças dela, esses sentimentos dela, tá tudo bem traduzido aqui. Então talvez uma trilogia de filmes aí, ou uma série aí no estilo de The Witcher, quem sabe, né, bem na pegada assim, eu acho que ficaria sensacional. E para fechar, eu vou trazer o livro aqui de um autor nacional que eu curto, admiro demais, assim, realmente sou fã, pago o pau mesmo, que é o André Bianco, e eu vou trazer aqui o seu livro Os Sete, que é o livro, como eu fiquei conhecendo aí basicamente a obra do André Bianco, talvez seja o seu best-seller. Para quem não conhece, gente, André Bianco é um cara que abriu assim o mercado para a galera contemporânea, né, para os jovens escritores agora da nossa geração, mais nessa pegada de fantasia, ficção, terror, né? É lógico que existem outros também que já estão trabalhando nisso aí há muito tempo, mas o Bianco ele conseguiu dar uma levantada no gênero aí nos últimos 10, 15 anos e veio uma galera seguindo aí a trilha dele, e isso é muito bom. Eu já li muitos livros que vieram depois nessa mesma linha e é realmente muito bom a gente ver conteúdo nacional com esse tipo de qualidade, sabe? E, bom, como eu falei, eu acabo me empolgando aqui porque eu sou muito fã do cara mesmo, e o Bianco é um cara sensacional. Mas vamos lá, o livro, né? Os Sete, ele conta a história de 7 vampiros portugueses que naufragam na costa brasileira há quase 500 anos atrás, né? Eu não vou contar porquê, nem como isso acontece, mas eles acabam naufragando ali, eles ficam presos dentro lá de um sarcófago, enfim, até que acontece, né, alguns eventos que fazem com que esses vampiros despertem nos dias de hoje, no Brasil de hoje. Então nós temos ali 7 vampiros poderosíssimos, antigos, cada um deles com um poder sobrenatural específico, porque eles não são só vampiros, eles têm poderes específicos, cada um deles, eles despertam no dia de hoje, e isso muda tudo, né? Imagina que loucura. Então, quando eu penso, cara, nas histórias do André Bianco, eu penso assim, quem sabe numa série pelo Globoplay, poderia ser com atores nacionais mesmo, já que a gente está falando de conteúdo de literatura nacional, por que não fazer uma série nacional? E assim, você gostando da Globo ou não importa, a gente tem que reconhecer que o trabalho dos caras, né, que o produto que eles vêm entregando, principalmente nas suas séries, é excelente. Então, quem sabe aí uma série do Globoplay ou uma série da Netflix. Também a gente tem aí algumas séries, como por exemplo Cidade Invisível, que trata ali também alguma coisa sobrenatural do nosso folclore. Tem até vídeo aqui no canal sobre isso, que é uma série da Netflix, que não vou entrar aqui nos detalhes se é uma série boa ou ruim, mas do ponto de vista de produção também é muito boa. Então eu acho que daria aí, ó, uma baita série, né? Se você é fã, se você conhece André Bianco, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Bom, gente, é isso. Essas eram as minhas indicações aqui dessa brincadeirinha, né, que eu propus. A Zencourt, do Bernard Cornwell, Crônicas do Mundo Emerso, da Alicia Trois, e Os Sete, do André Bianco. Se você gostou, né, dessa nossa brincadeira aqui, saiba que nós gravamos um podcast sobre isso lá no nosso site. É só você procurar aí em qualquer agregador de podcast, em qualquer plataforma de áudio digital, aplicativo, enfim. Se você curte podcast, você sabe como achar.
procura lá pelo nosso podcast, o Zoneando Podcast, na edição 286, nós falamos exatamente sobre isso. Livros que poderiam muito bem dar um ótimo filme ou uma série. Dá uma ouvida lá porque eu falei sobre esses livros aqui e outras opções por lá também. E agora eu quero pedir que você deixe nos comentários aí se vocês também têm boas indicações de livros, tá, gente? Coisa inédita, que não virou série ainda, que não virou filme, alguma coisa que vocês tenham lido, que vocês acham assim, nossa, isso aqui daria um ótimo filme. Deixa nos comentários aí que eu quero conhecer as opções de vocês também. E curtam aí, por favor, né? Deem o seu like ou o seu dislike, eu quero saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque quem sabe eu não trago aqui outros livros, outras indicações de leitura também, e a gente continua essa brincadeira no futuro. Beleza? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Assine aí o canal aí para nos dar uma força, uma moral. E é isso, a gente se vê na próxima. Valeu!